Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Rodrigo Coimbra, fundador aqui do Agile Practice Center. Primeiramente, muito boa noite, obrigado por estarem aqui nessa quinta-feira. A gente vai falar sobre muita coisa boa de gestão de produtos, né? Nossa mesa de hoje é gestão de produtos em projetos ágeis, né? Até porque a gente sabe que a gestão de produtos hoje em dia cada vez mais em alta. E o nosso instituto, ele é um instituto de voluntariado, né? Focado em trazer para vocês aqui mesas redondas, workshops, webinars, e trazer tudo que for necessário para que você tenha um ensino prático sobre agilidade, sobre gestão de projetos, produtos e serviços. Tá? Eu estou aqui com o Renato Cunha, que ele é o nosso moderador, que ele é um dos fundadores aqui do Agile Practice Center. Ele é Product Manager, Scrum Master, ele é Agile Master, e hoje ele é responsável por entrega de produtos digitais no Meditech, né? Eu vou deixar vocês por aqui. Renato, é contigo. Boa noite a todos, muito obrigado, Rodrigo. E de antemão agradeço todas as pessoas que estão participando com a gente e também os nossos convidados, a Bruna, o Rafael, o Luiz e a Priscila. Nós vamos bater um papo aqui a respeito de gestão de projetos, gestão de produtos com projetos ágeis, e nós estamos trazendo com certeza pessoas que têm um ótimo know-how, ótimo conhecimento e uma boa experiência no assunto. Por isso, nós convidamos a Bruna, que trabalha na Vertex Digital, logo ela vai se apresentar, a Priscila, que trabalha em ACIT, o Rafael, que trabalha na eBanks, e também o Luiz Simas, que trabalha na Edify Education, junto comigo, inclusive. Pessoal, obrigado pela participação de vocês desde já, e deixo com vocês para que vocês possam se apresentar. Bruna? Olá, boa noite. Meu nome é Bruna, trabalho já há 10 anos com a área de negócios, de TI, negócios, projetos, 6 anos aproximadamente com metodologias ágeis, Scrum e Kanban, migrando aí entre esses dois, um pouco híbrido, e nos últimos 3 anos eu tenho aí exercido a função de coordenadora de projeto e com a instituição da metodologia ágil do Scrum, assumi a figura de Product Manager. Hoje eu fico mais responsável por todo o ciclo do produto, acompanhar toda a parte de desenvolvimento, entrega, testes e também qualidade contínua de um produto digital na qual eu trabalho. Excelente, Bruno. Obrigado. O Rafael, quer se apresentar, por favor? Opa, boa noite pessoal. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael. Tenho 30 anos, acho que faz uns 10 anos que trabalho com tecnologia. A minha carreira basicamente foi toda voltada a desenvolvimento de software, então esse carinho de programador aqui era e é de um ex-programador, no caso, que acaba de fazer transição de carreira, então estou no momento de transição de carreira para produto. Recentemente eu fiz a migração, trabalhando na eBanks há 3 meses, basicamente, e lá estou fazendo, assim como a Bruna, fazendo gestão de todo o ciclo do produto, uma parte do produto do eBanks, né, do eBanks Brasil, então fazendo toda a gestão do ciclo do início, da entrega, da discovery, enfim. Então é basicamente isso, faz 3 meses que eu fiz essa migração para produto. Estou super feliz de fazer parte dessa mesa redonda aí. Muito obrigado, Rafael. Priscila, conta um pouquinho para a gente da sua carreira. Olá, pessoal, boa noite. Agradeço o convite aí de vocês. Bom, eu sou a Priscila, tenho 34 anos, sou casada, mãe de pet, fiz uma transição de carreira também, tem 6 anos, na verdade, que eu estou trabalhando diretamente com produtos, né? Minha formação é publicitária, eu falo que eu sou PM por paixão aí, que foi depois dessa transição eu nunca mais larguei, né? Então, hoje, atualmente, eu atuo como estrategista digital, vulgo PM, né? Então, eu gosto bastante dessa área de produtos e pretendo permanecer até a próxima bolha aí, até o próximo boom. Agradeço aí o convite.
Tá bom, obrigado, Priscila. O bom é que a Priscila já está começando a nos dar uma dica muito importante, né? Inspira, respira e, por favor, não pira, hein? É isso. Então, Luiz, deixa contigo para fechar a apresentação, meu amigo. Valeu, obrigado, Renato. Bom, sou o Luiz, tenho 29 anos. Acho que eu tenho uma formação um pouco diferente do que a maioria dos Product Managers. Eu sou cientista social, né, formado na UF, e cheguei aqui por um caminho um pouco diferente. Eu fui morar fora, fiquei 4 anos morando na Irlanda. Estando lá, eu fiz um mestrado em gestão de projetos. E quando eu voltei para o Brasil no meio da pandemia, eu fiz uma transição de projetos para produto. Então, comecei a trabalhar como Product Owner, por um tempo numa empresa chamada Original, trabalhando com e-commerce, tendo um squad, enfim, um mix de desenvolvimento com design. E recentemente, nem tão recentemente, quase um ano já, passou rápido, eu estou trabalhando na Edify Education, uma das squads que eu atuo junto com o Renato. Então, eu sou o Product Manager, mais focado na parte de Discovery. Então, eu faço essa interface entre o negócio e a tecnologia. E estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Também sou pai de pet, tenho 2 cachorros, 2 gatos. Então, se vocês verem algum movimento estranho aqui, é por conta disso. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Excelente, obrigado, Luiz. Bom, então, como o Coimbra disse no início, eu vou estar moderando aqui esse nosso bate-papo, tá? Felizmente, nós recebemos muitas perguntas. Eu acho que vai ser um pouco difícil respondermos todas aqui, mas aquelas que não foram respondidas aqui, nós vamos mandar por e-mail depois. E fiquem à vontade, pessoal, que estão nos acompanhando, para mandar suas dúvidas, sugestões, perguntas ali no chat do YouTube, ok? Bom, então começando, eu já percebo que todos vocês têm uma carreira bem interessante, inclusive foi uma das primeiras dúvidas que surgiu no nosso questionário, né? Que foi como foi a trajetória de vocês até aqui, né? Vocês já falaram um pouquinho, mas se puderem adentrar um pouco mais, pensando no que vocês exercem hoje, né, a respeito de gestão de produtos, acho que fica mais interessante para o pessoal. Ok, então posso começar. Vocês podem seguir até a ordem alfabética, né? Vai ficar mais fácil. No meu caso, foi algo bem natural mudar para essa carreira de PM. Como o meu background é mais negócio, desde que eu entrei na área de TI, que foi logo depois da minha formatura, de me formar na faculdade, eu já adentrei no ramo de TI, embora eu também não seja formada em TI, eu sou formada em administração, mas eu tive minha primeira oportunidade em uma empresa de software de mercado financeiro. Então, como eu tinha conhecimento de mercado financeiro, eles me chamaram, e aí eu pude me adentrar mais na parte de negócio, até me atualizar na parte técnica. E aí, conforme os anos foram se passando, né, eu fui me tornando mais sênior em negócio, quando houve o boom, né, das metodologias ágeis, eu comecei como Product Owner, né? Foi uma migração natural, né, de analista de requisito negócio para Product Owner, já é realmente algo compatível. E com a evolução, com a experiência, né, na metodologia ágil, foi bem natural ir para Product Manager. E até é uma questão mais de afinidade mesmo. O Product Manager não é só técnica, não tem muita técnica, na verdade. Tem toda uma base, mas é muito mais a pessoa se interessar pelo produto, ter aquela sensação de dono do produto mesmo, para já ir migrando naturalmente. É meio que uma promoção natural, né? Você mudar de uma outra função dentro mesmo da metodologia ágil ou não para o Product Manager. Então, para mim, foi bem natural. Acabou estando no sangue já e, obviamente, a gestão viu que precisava dessa figura e aí, como eu já estava ali assumindo, porque acaba que o Product Owner muitas vezes também acaba assumindo essa função naturalmente. Então, acabou se tendo essa mudança de função. Que eu digo que Product Owner não é um cargo, né? É uma função. Você exerce essa função. E aí foi assim que a mudança ocorreu para mim. Eu vou aproveitar e puxar o gancho aí que a Bruna comentou, né? Dessa questão da formação em si de PO, PM, né? Que tanto falas. Hoje em dia a gente vê que não tem uma formação, algo muito formal, né?
faculdade de produtos, né? Então, todo mundo tem muita dúvida em relação a fazer essa migração. Então, para mim também foi não foi tão natural, porque a minha formação era de publicidade, eu não tinha nada técnico, né? Então, eu tive uma grande oportunidade no banco que eu trabalhava e eles me deram a oportunidade de virar a primeira PO do banco. E eu nem sabia se era de comer ou de passar no cabelo. Então, eu tive que aprender do zero ali, já fazendo, né? Com eles ali, exercer mesmo. E é muito... Eu vejo que o papel de seja PO, PM, APM, qual o nome for aí, que cada hora tem um nome novo aí, mas eu vejo que é muito... É colaboração, é o trabalho em equipe, é a vontade de querer fazer, mas também muita gente vê como muitos superpoderes, né? A gente acaba sendo um pouco bombril em alguns casos. E isso não é bom, né? A gente acaba tendo que ser muito generalista, né? Saber tudo. Então, enfim, para mim não foi tão natural, não é, né? Porque acaba que dependendo o contexto, né? Você vai trocando de produtos ali, você vai tendo que ter um não tão raso conhecimento, mas também não dá para aprofundar, porque imagina, cada produto que você vai trabalhar, você ter uma profundidade, enfim. Mas para mim só essa questão do não muito natural, eu tive que estudar um pouquinho mais, principalmente essa questão das metodologias, principalmente mais técnico, né? O lado técnico, que para mim é a tríade, né? Design, a parte de TI, de técnico, a parte de negócio, e agora falando mais de dados, né? Que também é uma coisa que não era muito meu forte, e agora eu estou tendo que olhar para isso também. Sim. Pegando o gancho aí da Priscila, acho que fica muito claro aqui entre nós que temos formações diferentes, viemos por caminhos diferentes, e não tem muito receita de bolo. Claro que é importante ter uma fundamentação teórica em métodos ágeis e você conhecer ali o vocabulário e saber o que cada coisa significa. Mas eu diria também que, cara, vai pelas suas forças, porque é impossível saber o que o próximo cargo de PO espera de você. Então, por exemplo, eu sou um cientista social, eu trabalhei, depois que eu fui para a Irlanda, eu trabalhei numa ONG de educação e agora eu trabalho numa EdTech. Então, não sabia que o que eu ia fazer há 2 anos atrás me traria para trabalhar numa EdTech. Então, não tinha como saber e também não sei qual vai ser o próximo. Então, assim, faz uma coisa que você gosta, se interessa, que você vai ser bom, que você vai ter prazer em estudar e aprender, e tenta utilizar isso dentro do universo de possibilidades. Porque, por exemplo, eu não sou um profissional muito técnico. Então, se você me colocar num squad que eu preciso ser o rei lá do desenvolvimento, que eu vou debater código com o desenvolvedor, não vai dar certo. E talvez... Tamo junto, Luiz. Né? Então, não é comigo, mas eu posso trazer outras coisas, né? Então, depende muito do que a empresa está buscando no cargo de PO, de PM, APM, que seja. Até você ver, as vagas que aparecem são muito diferentes umas das outras. Então, realmente não tem receita de bolo. Vai no que é bom para você, vai no que é o seu forte e continuar sempre estudando também, porque é isso. Hoje o foco é dados. Daqui a 1 ano pode ser outra coisa totalmente diferente e aí a gente tem que estar sempre preparado para essas mudanças. Então, acho que a maior característica de um bom PM é ser flexível e ter habilidades sociais boas também. Pelo menos acho que isso é muito importante. No próprio manifesto já evidencia a questão de responder rápido às mudanças, né? Então, acho que se aplica também na carreira profissional de um agilista. Cara, e seguindo o gancho, eu acho que é tudo nessa onda, sabe? A profissão de PM, ela é muito, como acho que a Pri falou, que é muito generalista. Isso é bom, isso é ruim, mas, cara, você pode vir de qualquer área, sabe? Você pode vir de qualquer área total, mesmo. Você pode vir de qualquer lugar. Porque tem várias skills que você pode adquirir ao longo da sua carreira, seja ela qual for. Não só da sua carreira, mas ao longo da sua formação também. Eu acho que, de todos aqui, eu acho que eu sou o único que veio realmente de tecnologia, né? Mas eu não vim 100% de tecnologia. Minha história é meio romântica com o produto, porque eu sempre
Desde criança eu era aquele designer freelancer, sabe, que fazia os seus bannerzinhos e tal, aquelas coisas todas e vendia. Eu não vou falar o que eu fazia porque, tipo, vai denotar a minha idade e aí, tipo, mas eu já falei. Então, beleza, eu fazia aqueles gifzinhos de fórum de jogo, sabe? Aqueles banners de fórum de jogo e vendia aquilo. E sempre fui, tipo, aficionado por design, sempre fui apaixonado por design. Mas por cargas d'água, acabei fazendo a formação de tecnologia, sistema de informação. Enfim, e eu sempre fui aquele apaixonado por design. Cara, um dia eu quero trabalhar com design, eu quero trabalhar com design, eu quero trabalhar com design. Eu quero poder um dia juntar design e tecnologia. Design e tecnologia. Design. E aí eu sempre pensava assim, pô, tem que existir uma profissão que tem design, tecnologia e negócios. Tem que ter um negócio desse, porque eu quero isso para minha carreira, sabe? Queria colocar tudo num pacote único e poder trabalhar a vida inteira com esses 3 negócios. E aí eu estava num momento assim bem down na minha carreira, sabe? Estava num momento que precisava renovar minha profissão. E aí um amigo meu, que, cara, sou extremamente grato, chegou e me chamou e falou, cara, existe um negócio para você chamado produto. Gestão de produto. É a junção de design, tecnologia e negócio. E aí comecei a estudar igual um louco e cá estou. Então, tipo, hoje eu vejo que realmente é a junção desses 3 pilares que a gente sempre fala, e tem imagem em tudo que é canto. Design, tecnologia e negócio. E isso você vê diariamente no seu dia como PM, como PO, como, né, essa sopa de letrinha que a gente ouviu agora, mas diariamente você vê as 3 funções bem latentes. Tem, óbvio que tem gente que tem mais design, tem gente que tem mais comunicação, tem gente que tem mais gestão com pessoas, etc., gestão de negócio, visão estratégica, e tem gente que é mais técnica e está tudo certo, sem problema nenhum. Você não vai ser um melhor PM ou um pior PM porque você não tem produto, ou você não tem tecnologia, ou você não tem lado de design. Só eu acho que a palavra mesmo é multidisciplinar. Isso. Não tem muito mesmo, é isso. Pode ser de qualquer área. Se tem vontade de aprender e executar, consegue. Só vale ressaltar que multidisciplinar não é o mesmo do que multitarefa, né? Você não precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas você tem uma disciplina e seguir o objetivo que você espera, né? Bacana. Ô Rafael, você não queria falar a sua idade, mas eu acho que eu suspeito, viu? Porque no início da minha carreira eu fiz o mesmo que você, tá? A respeito de GIFs para fóruns, essas coisas. Acabou Somos colegas de início de profissão. Exato. Bom, muito interessante a trajetória de vocês. E uma dúvida que paira na cabeça de todo mundo que está querendo ingressar é se vocês fizeram algum curso específico, o que vocês indicam a respeito de cursos direcionados. A Priscila mesmo falou, por exemplo, que agora precisou estudar sobre dados. Então, o que vocês falam, o que vocês indicam para o pessoal? Bom, já que você citou aí meu nome, eu vou falar um pouquinho. Eu não sou tão autodidata, eu gosto muito de cursos, fazer cursos muito presencial, então a pandemia acabou com a minha história de curso presencial. Eu tive que me adaptar, né, nessa pandemia para fazer esses cursos. Eu acabei não fazendo uma formação como acho que as 2 principais aí, né? Não estou ganhando nada para falar isso, mas PM3 e Terra, né? Que todo mundo aí vai para esse caminho. Eu acabei não indo por esse caminho, porque no meu caso eu acabei tendo uma consultoria na época que eu estava no banco que ensinava, né? Então tem muito isso da formação vir dentro da própria empresa, né? Que é a própria realidade que eu vivo hoje também. Então como dica, assim, né, para quem não é autodidata, procurar algo nesse sentido em relação ou PM3 ou Terra, que são as 2 principais aí, principalmente já reconhecidas, mas existem outros cursos livres, né? Existem perfis no Instagram que você consegue acompanhar, mas eu vejo que muita coisa é na prática, então, só que é aquela coisa, né? Como é que você vai ter a experiência se as vagas pedem aquelas coisas enormes de requisitos ali, né? Então eu vejo muito, por exemplo, Startup Weekend, hackathons, essas oportunidades e talvez trabalhos voluntários,
como uma janelinha ali de oportunidade para quem quer talvez fazer uma transição e talvez não consiga fazer um curso, por exemplo. Ou no próprio YouTube também tem muito conteúdo, né? Eu não tenho algo específico, eu tenho uma lista depois, eu não sei se tem algum lugar, eu posso mandar para vocês, eu tenho um documento que eu gerei com vários podcasts, grupos no WhatsApp, então tem várias fontes de conteúdo, né? Acho que todo mundo citou aqui que a gente não pode parar de estudar. Quem trabalha nessa área não tem como parar de estudar. Então, é o famoso lifelong learning aí que todo mundo está falando também, né? Que é a palavra da vez. A gente não pode parar de estudar. Então, não tem um assunto específico, né? O que você vai estudar de produtos? Depende do contexto que você tiver, né? Então, se você estiver na área de banco, você vai estudar mais mercado financeiro / dados, como é que você vai fazer a leitura de dados relacionada a isso. Então, eu tenho conversado com gente que trabalha nessa área. Então, não tem algo, não dá para falar, é só essa fonte de conteúdo, né? Não dá para falar, faz só esse curso que vai dar certo. Então, eu vejo que precisa ter várias fontes, seja grupos no Slack, WhatsApp ou Instagram, as redes sociais, usar elas para o bem no sentido de aprendizado, né? E networking, que é o principal também nessa área. Não tem receita de bolo mesmo. Como é uma área muito abrangente, pode ser qualquer segmento de negócio, então acaba que se torna realmente um desafio para ser específico, né? Mas eu, particularmente, eu tenho utilizado o que o próprio YouTube, o que o próprio LinkedIn me sugere. Aparece muita coisa, muitos seminários, muitas semanas de produto, de várias fontes diferentes. A PM3 mesmo foi uma das fontes que eu utilizei. Não cheguei a fazer o curso, mas eu consumi o próprio material gratuito que eles têm na página deles no YouTube. E é muito bom. Tem os conteúdos bem legais. Outra também que tem feito bastante a Gama Academy, também tem também os conteúdos muito legais, gratuitos. Obviamente tem cursos pagos, mas eu consumi bastante esses materiais que esses cursos ou instituições foram liberando. Dá para estudar de graça, dá para fazer sim. Isso que eu ia falar. Vai lá, Renan, fala aí. Bom, manda bala, Luiz. Não, o que eu ia falar é que sim, tem muito recurso de graça, né? E é bom, tem Certiprof, tem, enfim, Sebrae, tem muito curso, Senac, todas essas plataformas assim online tem bastante coisa, mas o que eu diria assim é fundamentar também, porque eu vejo que as pessoas banalizam um pouco a metodologia, porque tá na moda, a verdade é essa, e todo mundo quer ser ágil, todo mundo quer dizer que entende de Scrum, todo mundo, enfim, acabou que virou um vocabulário de negócio, mais do que uma metodologia algumas vezes, e acho que a gente tem essa função também de falar assim, mas o que você quer dizer por Scrum? E aí a pessoa explicar o que ela entende, e você fala, tá, então, eu estudei, eu acho que é mais ou menos por aqui, o que você acha? E aí eu acho importante também, porque como é muito, o lado bom do Ágil é que ele é muito democrático, diferente do que eu tinha antes, as certificações eram caríssimas, o PMI concentrava muitos recursos, então se você quiser ser um gerente de projeto, você precisava fazer o PMI e tal. Então, hoje em dia é bem mais democrático, não tem uma certificação que é a certificação, tem várias. Isso é muito bom, mas por outro lado, você perde um pouco o padrão das coisas. Então, só para dar essa dualidade, tem muito curso grátis, bom, mas assim, faz o seu próprio estudo, define para você mesmo o que é um Product Owner, qual é a função de um Scrum Master, o que é um produto, o que é uma sprint, o que é, enfim, ciclos de interação, entender exatamente o que são essas coisas, porque acaba que, às vezes, enfim, as pessoas banalizam e a gente vai perdendo um pouco a própria metodologia em si. E cada empresa também tem sua própria realidade, né? Às vezes a gente, né, chega com uma ideia prontinha, mas a empresa já institui outro fluxo, né? Que você tem que acompanhar. Então, também tem muito disso, a particularidade do que cada empresa adota para si. Sim. Excelente, pessoal. Nós estamos falando aqui basicamente de carreiras, né? E aí, até para fechar esse tema da nossa pauta de hoje, nós também temos aqui nossas redes sociais do Agile PHC Center. Todas as pessoas aqui quem ainda não participa, estão convidados a vir participar. Lá a gente fomenta muito conteúdo,
debate sobre pontos específicos, sobre dúvidas que a galera tem, sempre tentando nos ajudar. E também, eventualmente, assim como mesa redonda, workshops e algum outro evento que a gente realiza, a grande maioria deles são gratuitos, então é um ótimo canal para aprender, para fazer networking, e eu costumo falar também, para mim, pelo exemplo, foi um diferencial, ingressar nessa área, foi o voluntariado. Eu pude ter a oportunidade de trabalhar com gestão de projetos antes de definir que seria, de fato, a minha profissão e me dedicar a uma empresa, né? E aqui no Agile Practice Center, a gente também tem a oportunidade de confiar em vocês algumas atividades que a gente faz 100% gratuitas e que vocês possam exercer um pouco a profissão, ver se é isso que vocês querem ou não, obter alguma experiência. Tá? E eu já vou até engatar, saindo de carreiras e começando a falar sobre papéis, eu vou pegar a dúvida da Dea. Muito obrigado, Dea, pela sua participação e bem-vinda. A dúvida dela é a seguinte, PM, PO, são papéis exclusivos, né? Existe a existência de um anula o outro? Qual que é a visão de vocês a respeito disso? Olha, polêmico, hein? Polêmico. Vai depender do que a Bruna falou, de cada empresa. Tem empresa que não anula, tem grandes empresas, eu já ouvi dizer, eu nunca trabalhei no Nubank, mas eu sei que lá não existe PO, lá é PM, né? Então, tem empresa que o PM é chefe do PO, tem empresa que não existe mais PO, agora é APM, que chama, né? O Associate Product Manager. Sim. Então, ele está abaixo do PM. Então, o PM tem vários APMs. E aí existe o GPM, que pode ser o chefe dos PMs, mas não necessariamente, enfim, tem carreira de gestão, né? Como já foi citado aqui. E tem carreira que é mais olhar o ciclo de vida mesmo como um todo, cross, dependendo se o produto for uma plataforma, né? Então, é bem polêmica essa história dos papéis aí, porque está em construção, né? É um mercado que está 10, 15 anos no máximo, aí não sei exatamente quando que começou isso tudo, mas é muito novo, né? Se você olhar para as outras carreiras aí, está em construção. Então, a gente está aqui conversando e construindo algo juntos aqui relacionado a esse tema, né? Então, tem muita gente fazendo isso também, como o Luiz falou, né? Está muito na moda. Então, eu mesmo fui contratado como Product Owner, depois virei Product Manager e a minha função não mudou tanto assim, não. Na verdade, a resposta que a gente vai dar bastante hoje é tipo, depende. Depende do que a empresa mandar. Não tem jeito. Eu acho que em teoria deveria, sim, em teoria, né? Sei lá, quando os termos foram criados, existia uma hierarquia de Product Owner primeiro e em cima dele Product Manager. Mas acho que como algumas empresas, modelos vão adotando outras formas, as empresas menores vão se inspirando, ou, enfim, querendo fazer parecido e tal. E aí vai nesse sentido. Então, acho que não tem uma resposta muito certa. Uma vez eu até li que assim, o Product Manager ele tem que estar até pronto para assumir algumas coisas específicas do Product Owner, mas não o Product Owner algumas funções específicas do Product Manager. Teria uma certa diferença em questão de atribuições. O Product Manager poderia absorver alguma coisa de Product Owner. Mas, enfim, é leitura, é teoria, e na prática a gente vê bem diferente. E até o nome, né? Se você... O dono do produto, né? Se o PO é o dono do produto, como que o PM está ditando a regra do que ele tem que fazer, né? Então fica confuso mesmo. Assim. De fato, eu acho que fica um pouco confuso mesmo. E aí eu vou até aproveitar que a Dea perguntou também, né, a respeito de que se um PM, ele costuma estar engajado com mais de um produto digital. Né? Eu já estou até vendo aqui a cara do Luiz, mas eu gostaria que... Manda bala, Rafael, manda bala. Depende. Manda bala que o Luiz ainda tá nervoso ali já. Não, acho que depende do tamanho do produto também, né? Exato. Porque às vezes na verdade, você dificilmente vai lidar com um produto inteiro. Você provavelmente vai lidar com uma fatia do produto. Então, sei lá, se você pega o exemplo do Nubank, vai ter alguém só olhando o Pix. Aí vai ter uma outra squad só olhando, sei lá, pagamentos. Vai ter uma outra squad só olhando, enfim, que é um produto muito grande. Ou quando você tem produtos pequenos, você pode estar com vários produtos.
Então, acho que, sei lá, não tem uma regra. Hoje eu no meu trabalho, tenho 2 produtos, mas poderia ter 3. Já tive 1. Então, depende muito. Depende da demanda mesmo. E aí, Rafael? O que você ia compartilhar com a gente? Eu acho que não só depende da empresa, mas acho que também depende da maturidade que está produto na empresa, sabe? Não só do produto da empresa, mas da maturidade do time de produto na empresa. Por exemplo, pode ser que em determinado momento já esteja tudo bem dividido, o produto em si esteja bem dividido. Então pode ser que você assuma só um produto, só uma parte do produto, que é o que mais costuma acontecer, e você cuidar só de uma parte do produto, ou 2, 3 partes do produto, não do produto como um todo. Ou pode ser que esteja em early stage ali da sua startup e, cara, você tem que cuidar de todos os produtos digitais e até fazer café, por exemplo. Então, tipo, é isso. Verdade. Então, tipo, depende, tudo depende. Bom, mas tem isso do cargo também, né? Desculpa. Imagina, pode falar, Priscila. Não, é que tem essa questão do cargo também, né? Dependendo da forma como a estrutura e a maturidade da empresa em si ou do fornecedor, né? Dependendo ali do contexto, você pode ter 20 POs e 2 PMs, e aí cada PM vai estar olhando um pedaço da jornada ali, e cada PO vai estar olhando um pedacinho só, né? Ou por funcionalidades, enfim. Então, acho que para tudo aqui, hoje, nosso papo, a palavra depende, vai aparecer bastante. Isso é verdade. Mas eu quero colocar uma polêmica aqui agora. Vocês acham que é necessário que tenha um GP, um gerente de projetos, e um PO numa squad? Eu sei que o depende já está pairando, mas... Mas o que você está chamando de GP? Manager também? PM junto com o GP, junto com o outro, junto? Não, mas, peraí. O PM que falamos antes seria o Product Manager, né? E aí agora a pergunta veio no idioma português, né? Mas o gerente de projetos, e não o gerente de produto. Mas o gerente de projetos, nesse caso, seria o Scrum Master? Ou são outras funções? Qual foram as experiências de vocês? Eu já tive algo parecido. É um projeto com GP, gerente de projeto, Product Manager, Product Owner. Acabou que o GP assumiu o Scrum Master, virou um Scrum Master, acabou virando. Porque como o Scrum não trabalha com cronograma, né, aquele cronograma MS Project, né, aquela coisa início e fim, né, muito demarcado, acabou que o GP virou Scrum Master. É o bem da verdade. Então, eu, particularmente, eu não vejo mais a figura do GP tão essencial se realmente o Scrum for aplicado. Se for aquele Scrum meio capenga, tem sprint, mas tem coisa que tem duração, a sprint é de 15 dias, mas tem item com duração de 2 meses, ou 2 meses e meio, enfim, eu acho que o GP já começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas se for Scrum mesmo, for uma metodologia ágil sendo aplicada na sua integridade, eu particularmente acho que o GP perde um pouco ali da sua figura. É o famoso cascágio, né? Com a figura exatamente. do GP. Mistura cascata com ágil. O cascágio é boa. Minha visão é que não faz sentido, não. Se o pensamento, né, ali está focado em falar de produto, não faz sentido eu falar de projeto, porque senão a gente embaralha todos os conceitos de uma coisa só e acaba que não sai muito bem do outro lado, né? Então, eu concordo com a Bruna, acho que não faz muito sentido, não. Pode ser que ele continue a existir, né? Não estou extinguindo a função aí, né? Pode ser que em algum contexto ainda existe o waterfall aí e é necessário ter um GP, né? Dependendo do contexto, mas dentro da carreira de produtos não faz sentido. Então, mas aí tem uma outra polêmica, que é tipo assim, o gerente de projeto, assim como o gerente de produto, é uma função, não uma profissão. Tipo assim, você pode estar gerente de produto em algum momento, se você tiver um projeto dentro do seu ciclo de vida do produto, você vai estar atuando como gerente de projeto. Sim.
Então, é confuso pra cacete isso. Agora que eu... Comigo até acontece atualmente. Eu tenho um squad que eu consigo aplicar o Scrum muito bem, sprints 15 dias, e outro que ele a gente tenta fazer as publicações seguindo os deploys da sprint, mas ele tem que fazer um controle de cascata. Então, eu tenho 2 squads que eu trabalho com perfis diferentes, devido à necessidade do produto mesmo. Então, ainda tem isso, o que o produto demanda, né? Às vezes o produto demanda um controle de cronograma, e outro produto ele já suporta entregas interativas, como o Scrum ele propõe. Então, também a característica do produto em si influencia muito. O que deve ser feito, como ele deve ser controlado. Bacana esse ponto que você colocou, Bruna, de como que você atua em diferentes necessidades de produtos e squad, né? E a Ana Carolina, ela está perguntando aqui, em uma empresa que você faz projeto para o produto, nesse caso seria necessário? No caso, o papel do gerente de projetos, o que vocês acham? Poderia ser, depende. Se você tiver um grupo de pessoas alocado especificamente para um projeto, tipo 6 meses, você pega um pedaço do produto e fala, tem um projeto muito grande, sei lá, pensa assim, lançar um site novo, poderia ser um projeto. Você vai refazer o site da empresa, aí você separa uma parte da equipe do seu produto e eles começam a trabalhar em projeto, mas é aquilo, pode continuar trabalhando com o Scrum, mesmo com o gerente de projetos, nada impede. Não é porque o cara é gerente de projeto que ele não pode aplicar essa metodologia. Que é bom lembrar também que essas são formas de trabalhar, são ferramentas. Não é que, tipo assim, morreu, gestão de projetos waterfall nunca mais será usada para nada e agora tudo é ágil. Também não é assim, né? Tem certas coisas que não tem como. Então, por exemplo, eu já trabalhei com compra de empresas. Um projeto que uma empresa está comprando outra empresa. E aí, tipo assim, não tem ágil, não existe essa opção, porque é tudo muito marcado, tem regulamentação, tem jurídico, tem coisas muito fixas e datas muito fixas, escopo muito bem definido. Então, encaixa bem. Pô, faz o waterfall aqui, faz o cascata, beleza. Mas tem outras coisas que não faz sentido usar o waterfall, faz mais sentido usar o ágil. Então, vai no ágil. Acho que até casa aí com o Marco, né? Não sei se... o comentário do Marco, né? Verdade. Obrigado, Marco, pela sua participação. Aí tem mais um segmento que é o bem clássico assim, do waterfall, que é a construção civil, né? Construção civil é o clássico do waterfall. Então, igual... Imagina você... Agora vamos abstrair. Imagina você tentar construir a sua casa em ágil. Eu vi isso numa aula, inclusive, de cara tentando explicar qual que era o conceito de MVP, por exemplo, com construção civil. Basicamente seria assim, você, ao invés de construir a casa inteira, que aí, falando em waterfall, né, você tem o projeto, você tem a planta e tal, você passa por engenheiro, arquiteto, e aí ele fala assim, a gente vai demorar 6, 7 meses sem contar chuva e sem contar, né, enfim, todos os intempéries da construção civil. A gente vai te entregar em 6 meses, 7 meses e vai ser X reais para fazer a sua casa. Agora, abstrai isso e tenta fazer isso no ágil. Fazer isso no ágil, basicamente, seria assim. Você ia falar assim pro construtor, cara, eu entendi que meu mínimo viável é só ter uma cama, um quarto e um banheiro. E aí você, ao invés de construir a sua casa inteira, você ia só construir quarto e banheiro. E ao longo de meses e meses você ia iterando novos cômodos no seu quarto, na sua casa. Então, tipo, basicamente só para ilustrar aí a diferença entre ágil e waterfall na construção civil. Tipo, basicamente seria meio tenso, assim, para fazer ágil na construção civil. Ia fazer puxadinho, né? Literalmente. Sprint ia puxadinho. Basicamente, nessa sprint aqui, nós vamos entregar um cômodo, que é o quarto, você vai dormindo nele enquanto a gente constrói a sala. É isso.
Mas a Kira até comentou aqui com a gente que ela trabalha em uma consultora e que o sonho seria aplicar o Scrum. O Scrum, por se tratar de um framework, não necessariamente precisa ter tudo que é proposto, né? Talvez você não consiga aplicar o Scrum como um todo, mas você consegue, Akira, utilizar boas práticas que o Scrum fala, por exemplo, como o daily, uma suposição, fazer um planejamento por etapas, de acordo com o que você vai ser entregue. Não sei, eu nunca trabalhei em construção civil, né? Mas eu imagino que algumas coisas a gente consegue adaptar. Né? E aí agora, já que nós falamos ali de diferentes times, e eu percebi que vocês trabalham com mais de um time, como que é para vocês como que vocês entendem ser a responsabilidade do Product Owner Manager? Ou eu já vi alguns termos de Product Owner Chief, Product Owner Leader, ou seja, o Product Owner que fica responsável pelos demais Product Owners da empresa. É a salada do não ter um padrão, né? Estamos em formação. Meio que não existe, né? É a gente querer colocar uma hierarquia que talvez a gente está acostumado com esse modelo, né, de hierarquia, e aí muita coisa a gente agora quer fazer ad hoc, horizontal, talvez não vai funcionar. E aí vão colocando cargos, né, o PO dos POs, né, o Master PO. Minha visão é que isso está em construção, mas que não faz muito sentido, né, acho que é mais organizar a questão do por que ele tá, entender qual é a função exata ali, né? O que você vai cuidar? Enfim, não sei, eu nunca vivi isso, né? Eu saí de PO, virei PM, então sempre foi, vamos dizer, o padrão, né? PO, e aí tem o PM, aí ou o PM olhando a cadeia de valor toda da jornada ali, né? Ou 2 PMs, cada um olhando o começo, meio e fim ali, por exemplo, um produto bancário, né? Então a parte de cartão de crédito vai ficar com a parte de investimento vai ficar com outro PM e vários POs, dependendo da quantidade de squads ali que vai ter nesse time, né? Isso é muito ali de acordo com a organização em si e o porquê de ter aquele time, né? Qual é o objetivo, né? E aí entra um pouco no o objetivo que talvez forme esses times ali, né? Eu também não tive ainda a oportunidade de presenciar esse tipo de estrutura, tipo um líder dos POs, realmente eu ainda não tive oportunidade, mas eu concordo com a Priscila, eu acho que foge um pouco do sentido, até da autonomia, né, do que a metodologia propõe. Então, eu acho que também não sei se funcionaria muito bem, mas eu ainda não tive a oportunidade de ver na prática. Bom, mais uma vez, depende, né? Mas, por exemplo, falando da minha experiência hoje, eu não tenho um líder dos POs, mas tenho o head de produto, né, da empresa, e a função desse head de produto é um mentor, no sentido de, tipo assim, trazer recursos, fazer perguntas, puxar o melhor dos PMs dentro das priorizações que eles fazem e tudo mais. Então, é como se fosse um PM com mais experiência que ajuda os outros, mas não num sentido de, tipo, hierárquico. Eu sou o seu chefe, faça isso. Mas esse ponto do hierárquico tem uma questão que a gente esbarra na nossa própria cultura aqui no Brasil, que nós somos muito hierárquicos, e o ágil não deveria ser tão hierárquico. Então, em teoria, eu não sou o chefe dos desenvolvedores, apesar deles muitas vezes me tratarem como se eu fosse o chefe deles. Então, é uma coisa assim, galera, não sou chefe de vocês não, nós somos aqui no mesmo nível hierárquico, cada um na sua função, e nós trabalhamos juntos pela mesma meta. Mas isso é uma coisa um pouco difícil, porque às vezes eu posso me comportar dessa forma, mas a empresa não espera que eu me comporte dessa forma às vezes. Então, por mais que a metodologia ágil não prevê hierarquia dentro do squad, às vezes a empresa espera, e às vezes a empresa, né, se comunica desta forma com as pessoas. Então, tem esse outro detalhe também. Show de bola, beleza. Mas agora eu vou lançar uma polêmica aqui, né? E a pedido ainda da nossa amiga Dani, que também está participando com a gente. Obrigado pela sua participação, Dani. Olha só, todo PM
é um PO, mas nem todo PO é um PM. Divirtam-se e comentem. Concordo. Acho que sim, cara, acho que sim. Assim, eu também concordo, porque eu acho que, não que o PM seja melhor que o PO, tá? Isso não é o objetivo. Mas eu acho que ele é uma evolução, é uma evolução, na verdade. Ele é um PO com outras atribuições, outras habilidades que são utilizadas. Então, assim, pela minha experiência, por eu ter vindo como PO e depois me transformando PM, obviamente foi muito mais fácil ser PM, já tendo esse background de PO. Mas, obviamente, o PO ele também tem atribuições muito importantes e específicas, que nem sempre o PM tem aquela habilidade também, dependendo do background, né? Se foi PM vindo de outra origem que não PO, com certeza vai ter ali habilidades que o PO vai ter e que o PM não vai ter. Então, eu acho que depende muito da experiência e do objetivo dele também, do que ele pretende. Se ele pretende se tornar ali especialista pela tangente ali, pela vertente PO, ou se ele quer realmente ir também para a carreira de PM. Então, acho que também depende muito aí do interesse e da experiência. Mas eu acho que tem um ponto importante que talvez, né, aí pela minha experiência, né, como eu fui de PO para PM, é muito mais fácil mesmo, mas a execução, né, porque se você é aí minha visão, se você é um PM e nunca foi PO, talvez você demande para o PO algo que não faça sentido porque você nunca fez na prática, né? E é a prática ali, que a execução em si, o dia a dia com o time, que vai te trazer esse repertório, né? Então, não sei, eu acredito muito que seria bom todo PM ter passado pelo menos um pouquinho ali de experiência como PO, para ter essa bagagem e ter o repertório de saber que, olha, MVP é isso, enfim, as definições aí que a gente já conhece. Né? Eu acho que foi bom você ter comentado isso, Priscila, porque agora eu vou... Basicamente, nós falamos sobre carreiras e papéis, né, até agora, mas eu gostaria agora de entrar no dia a dia da profissão de vocês e como que vocês atuam. Eu acho que esse é o ponto alto aqui da nossa discussão. Eu gostaria que vocês começassem falando como que vocês costumam conciliar as demandas do backlog, que fazem parte da visão estratégica de desenvolvimento do produto, com os novos incrementos, as novas funcionalidades em relação às demandas que surgem. Lá na Edify a gente já costuma falar, né, quando chega a demanda meteoro, né, chega aquele monte de demanda pesada em cima da gente. Deixa vocês se divertirem mais um pouco. Ou aquele top-down, né? Que geralmente alguém lá em cima vem e fala, ou o meu marido quer algo assim, minha esposa pediu, o aplicativo não tá bonito, coloca aí no backlog. Vi não sei em qual concorrente que eles fazem isso. Por que a gente não está fazendo igual? É clássica, essa é muito clássica, né? Mas para execução, né, hoje, com mais maturidade, porque antes eu não tinha, né, como PO ali, muito me faltava um ferramental no início. Então, hoje eu vejo que tem bastante coisa que vem da estratégia, né? Hoje eu estou como estrategista / PM ali, mas basicamente você tem que entender o todo, porque senão cai no que foi falado aí da questão da casa, né? Como é que eu vou construir cada squad ali trabalhando num pedaço, aí vamos construir um produto que não faz sentido. Então tem que ter uma coisa, um nível acima ali, que talvez vai estar numa camada mais estratégica da empresa, que vai olhar o todo. Então quem é esse guardião? Pode ser o PM, pode ser um PO, aí depende, né? Aí de novo vem o depende, mas eu vejo que tem muito a estratégia pautada nos objetivos. Hoje a gente usa muito OKRs, né? Mas podem ter outras ferramentas, aí eu gosto bastante dessa, de definir os objetivos e os resultados chaves. E aí, baseado nisso, sai ali um backlog, ou já pode existir esse backlog aí desse produto, e priorizar de acordo com o valor, né? Seja para o cliente, para o negócio, e também a parte mais técnica ali, né? O job size, o tamanho desse negócio que vai construir. Então, tem que fazer um trade-off, fazer uma visão ali desses 3 pontos que são importantes, para daí priorizar. E aí, sempre o PO, o PM, guardião ali de que, isso aqui é mais importante, isso aqui é regulatório, isso aqui é o que a gente vai fazer primeiro, né? Então, ter na ponta da língua por que está aquilo priorizado, e não
também tem que, o lugar que ele está tem que dar essa autonomia para ele, porque senão ele também não vai conseguir, né? Aí o top-down, de cima para baixo, sempre vai ganhar. Com certeza. E também tem muito, né, esse compartilhamento de ideias mesmo, porque até cada área da equipe, até eu coloco o suporte, né, nesse bolo também, ele tem uma noção muito grande do que está doendo também, né? Do que está ali chegando chamado e está batendo. Então, acho que a priorização de um backlog, ele tem que envolver todas as áreas que, de alguma forma, estão lidando com o produto. Pode ser o comercial, pode ser o suporte, enfim, todo mundo que recebe algum feedback de cliente. E aí, sim, chegar num denominador, levando em consideração o que faz sentido para o produto, o que faz sentido para mais clientes, também às vezes tem que tomar essa decisão. Às vezes é um cliente só fazendo barulho, que é uma coisa muito específica para ele, enquanto tem coisas importantes para o todo, importantes para outros clientes, para a maioria, ou para o produto como um todo. Então, assim, é um papel de agregar, de juntar as ideias, mediar também, porque tem muito conflito de interesses nesse momento de priorização. Então, também tem que saber mediar esses conflitos que acontecem vindo de fontes totalmente diferentes. E também, como a Priscila falou, ter o argumento. Não é estar ali em primeiro, no top 5, porque está ali. Não. Tem que ter o motivo, o embasamento, o que aquilo está afetando, ou que aquilo pode melhorar o processo, que pode trazer de rentabilidade. Então, acho que é sempre ali uma disputa mesmo, é uma discussão saudável do que realmente vai fazer sentido naquela sprint ou para aquele roadmap que está sendo feito. Eu acho que tem esse lado assim talvez a priorização seja o mais importante e o mais difícil do papel do PM. E tem uma coisa também, que às vezes a gente tem que ser chato, né? Então, por mais que muitas vezes a gente tem que ser agradável, tem esse lado de ser um pouco vaselina, de manter um bom ambiente, de se dar bem com todas as áreas, mas às vezes a gente tem que ser chato, de fazer perguntas que ninguém quer ouvir. Tipo, por quê? Para quê? Quem vai se beneficiar disso? Qual é o impacto? Tá, posso fazer, mas para fazer isso, tem que deixar de fazer essa outra coisa. Ah, não, mas essa outra coisa é muito importante. Falei, é mais ou menos importante? Ah, não sei. Então, se você não sabe, vou manter a priorização que a gente já tinha. Então, assim, às vezes tem conversas que são bem chatas que a gente precisa ter, mas, assim, o meu sonho era ter um cardzinho, assim, que você marcasse os critérios para você priorizar, e aí, no final, saísse um score, assim, uma pontuação mágica, né? E que todo mundo tivesse de acordo com ela. Então, tipo assim, de 0 a 10, impacto financeiro, 7. Aí depois no final dava um número mágico e todo mundo fala assim, nossa, matemática incrível, vamos seguir essa priorização. Eu não consegui fazer isso ainda. Também não. Meu sonho. Eu vou te falar que há ferramentas que dá para fazer isso, viu? Não é, Priscila? O WSJF. Ele sai. O negócio é concordar. É isso. O problema é todo mundo concordar. Porque A ferramenta não funciona. A ferramenta não funciona. Porque não é uma ciência exata, é humana. Até porque cada um vai dar uma nota diferente, né? Tipo, alguém vai dar 5, alguém vai dar 10, alguém vai dar 2 ali. Vira leilão, né? Acaba virando leilão. Mas é para entrar no consenso, né? Mas para conseguir agradar e atender a todos no mesmo tempo, no mesmo período, é difícil. Nem Jesus, gente. E eu sei que vocês falaram sobre como que foi a trajetória de vocês, o que vocês buscaram para chegar onde chegaram, mas agora eu vou fazer a pergunta semelhante a essa, mas com um tom um pouco diferente, né? Quais que são os desafios, né, e as dicas, principalmente, para que vocês consigam se manter na carreira que vocês estão e ainda visando, né, o crescimento de vocês, pensando no cotidiano de vocês, nos processos e produtos ágeis. O maior desafio é esse aqui, não pirar. Não pirar. Adorei isso aí. Todo momento é isso, assim, não tem rotina, né? Eu não sei se alguém aqui trabalhando com produtos consegue ter uma rotina, porque tem essa questão dos
milhares de stakeholders que a Bruna citou, né? Um monte de gente pedindo, a gente tendo que dar conta até de terminar uma descoberta e estar 2, 3 à frente do time lá de delivery que está entregando. Então, como é que gerencia tudo isso? Um monte de gente pedindo e tendo que fazer a entrega, entregar resultado, atingir objetivos. Então, desafio é o que mais tem, na verdade. Acho que quem gosta de desafio pode trabalhar com produtos, né? Acho que essa é a primeira dica, assim. Mas, e também, né, dessa questão de não ter rotina e não parar de estudar. Que acho que isso vale para qualquer profissão, né? Mas no nosso aí tem um quê maior, assim, de vamos estudar muito. Estudar muito, né? Visando que você falou de produto, eu vou fazer essa pergunta direcionada. O Rafael, o que para você, qual que seria o maior desafio para a gestão de produtos? Cara, o maior desafio, além do que a Pri falou de estudar o tempo inteiro, e isso é real mesmo, tipo, você tem que estudar o tempo inteiro diversos tipos de conteúdo para você entender o seu contexto. Então, imagina, hoje eu estou em meio de pagamento, eu trabalho com meio de pagamento, eu tenho que entender sobre o mercado financeiro, eu tenho que entender sobre o mercado de adquirência, subadquirência, eu tenho que entender sobre, por exemplo, Bacen, Pix e etc. Todos esses monte de sigla do mercado financeiro e do meio de pagamento. Mas imagina que daqui a, sei lá, um tempo, não quero falar, né? Vai que tem alguém aqui, eles acham que eu tô saindo do IPEX. não tô, gente, não tô saindo, acabei de entrar, calma, relaxa. Mas imagina que daqui a um tempo eu saio e eu vou para mais tech igual o Luiz, eu tenho que aprender sobre o mercado que eu tô me situando. Então, além de aprender o tempo inteiro sobre o mercado diferente, sobre um meio de produto, ele é muito amplo. Então, tem caras de produto, pessoas de produto que trabalham com marketing, que são feras em marketing. Então, eles vão lá e se aprofundam em PMM, que é Product Marketing. Tem caras que são aficionados em dados. Então, tipo, eles vão se aprofundar em dados. Então, além de tudo isso, de conhecimento amplo e muito generalista e ter que aprender várias coisas em diversos tempos da sua vida, acho que a maior desafio, a maior capacidade, a maior skill que um PM pode ter é comunicação. Ponto. Eu acho que sem comunicação um PM não sobrevive, não paga as contas. Porque seja ela escrita, seja ela oral, seja ela visual, seja ela até corporal, a sua comunicação vai mediar, por exemplo, conflitos, igual a Pri e a Bru falaram. Tipo, a gente tem muito conflito de interesse, conflito entre time, por exemplo, e que a nossa comunicação tem que resolver, e a gente tem que, por exemplo, ensinar pessoas que não sabem nada do nosso produto, a gente tem que ensinar, enfim, sobre o produto, e a gente tem que balancear o nosso tipo de comunicação para cada tipo de público. Então, tipo, sem comunicação, que eu acredito que é o maior desafio do PM, saber comunicar certo na hora certa para a pessoa certa. É isso, eu acho. Excelente, Rafael. Excelente. Obrigado pela sua contribuição. E agora acho que é contigo, Bruna. Essa eu quero ver, hein? Para você, qual que é a melhor forma de comunicar para leigos, né? A pessoa até colocou, essa é uma pergunta da Vanessa. Qual a melhor forma de comunicar para leigos na organização a fim de entenderem o conceito de produto? Ok. Eu acho que é um trabalho que tem que ser contínuo, né? Não é falar uma vez ou em uma reunião só, falar, explicar e deixar. Eu acho que é um conceito que tem que ser sempre ali reforçado, porque eu acho que é uma tendência natural sair um pouco do conceito do produto, às vezes ir para outras abordagens, mas eu acho que sempre está ali reforçando, sempre está ali trazendo o objetivo, para que estamos ali, por que estamos ali, aonde queremos chegar. Eu acho que tem que ser feito sempre. E de forma bem natural, sem ser algo muito marcado, tipo, estou aqui para passar isso para vocês. Não, é no bate-papo, até no bate-papo informal mesmo, individual, sempre está ali repassando ali todo o objetivo, porque
porque eu acho que vale a pena, porque o dia a dia é tão corrido, as cobranças são tão grandes, que às vezes a gente perde um pouco o foco. Então, por isso que eu acho que tem que ser sempre reforçado. No dia a dia mesmo, informalmente. Bacana. E acho que agora é a sua vez, Luiz. Cara, me fala uma coisa. Como que você costuma conciliar os grandes desejos dos clientes em demandas pequenas e que geram valor? Só isso que você quer saber? Opa! Facinho. Para você eu Cara, caprichei nessa. Ó, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a minha experiência como gerente de projetos me ajuda muito nisso. Porque você tem que... Tipo assim, qual é a pior coisa que pode acontecer com um projeto? É você ser obrigado a fazer ele de trás para frente. Ou seja, ó, daqui a 6 meses a gente tem que entregar tal coisa. Aí você não sabe qual é o escopo, você não sabe quanto custa, você não sabe quem vai fazer, e aí você começa a fazer de trás para frente. Ou seja, para eu entregar isso aqui a 6 meses, eu tenho que ter X coisas prontas 2 semanas antes desse prazo. E essa coisa tem que ter outra coisa antes, e aí você volta até chegar no dia 0. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque isso não é boa prática. Boa prática seria você começar pelo escopo, e depois você vai fazer o cálculo do tempo, e etc, etc. Então, nesse sentido, isso me ajuda porque eu consigo pegar uma grande demanda, uma ideia vaga, ou às vezes um projeto grande, que vai ser aplicado no produto, e ir puxando ele para trás e quebrando em tarefas menores. Então, eu acho que o segredo para você pegar uma ideia complexa é você ir quebrando ela nas menores partes possíveis. Que aí, quando você chega no seu dia a dia, seriam as histórias, né? Seriam as histórias que você vai trabalhar com o seu time. Mas se você tem um projeto ou uma ideia muito grande, você tem que tentar descomplexificar ela o máximo possível, porque senão você não vai conseguir aplicar a metodologia ágil, porque a ideia do ágil é que você tenha partes independentes acontecendo e que você possa puxar elas para a atuação sem interdependência. Então, se você não consegue separar em pedaços que tenham lógica interna entre eles, você não vai conseguir avançar dentro das iterações e fazer, de fato, as coisas acontecerem de forma rápida e ágil como deveria ser. Consegui responder essa pergunta? Caraca. Com certeza, mas se você acha que a sua foi fácil, você tem que ver agora que eu vou fazer com a Priscila, viu? Nós estamos chegando, estamos chegando perto do final da nossa live, tá? E vamos ver se vai chegar mais alguma pergunta ao vivo aqui, mas se não, uma pergunta que deixaram para nós na pesquisa e que eu acho que, Priscila, eu acho que essa é para você mesmo. Como que é para você gerenciar produtos em projetos de integração de grandes dados? É uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Eu suspeitei. Na verdade, assim, não tem a resposta certa, né? Mas eu costumo brincar que quando a gente não sabe muito uma coisa, é bom a gente ter as pessoas que sabem perto da gente. Então, essa parte de dados, eu tenho pessoas ótimas, incríveis, maravilhosas, cientistas de dados, engenheiros de dados, analytics. Então, essas pessoas vão me ajudar a olhar para isso de uma forma a traduzir os dados, né? Então, eu não tenho a resposta correta, talvez, para isso, né? Acho que se alguém souber aí a resposta, me ajude. Mas eu vejo que os dados hoje são eles que vão trazer para a gente a resposta até para a priorização em si, né? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas basicamente tudo tem muito dado, né? E seja dado ali qualitativo ou quantitativo, isso de alguma forma, trabalhando com produto, você vai ter que olhar para eles, né? Então, tem as pessoas ali que sabem olhar para isso e são os especialistas em relação a isso, né? Então, muitas vezes você não vai ser a pessoa que vai saber olhar para isso. E tudo bem, não tem problema. Acho que nesse mundo, principalmente agora, né, fragilizados pela pandemia, é algo aí que a vulnerabilidade tá tudo bem, né? Então, trazendo as pessoas que sabem, são elas que vão traduzir isso para você poder ser ali o PM que vai fazer essa integração de dados.
Excelente. Até colaborando um pouco contigo, Pri, a pergunta é até bem abrangente, né? Então é difícil ter um caminho específico sobre qual que era de fato a dúvida. Mas pensando também na parte de dados, imaginando a questão de projetos e de produtos, às vezes nós temos duas equipes que estão trabalhando em produtos diferentes e aí esse produto ele pode ter uma base de dados muito grande. E aí, por trás desses dois projetos que estão andando de forma isolada e contínua, existe um outro projeto que visa a integração desses dois produtos que vão utilizar da mesma base de dados que ele, e aí vai entrar diversos fatores, né? Tanto a parte de ciência de dados, a parte de LGPD, a parte de quais APIs ou quais funcionalidades deverão ser integradas. Então, eu acho que é bastante expansivo, né? Eu realmente, qualquer uma pergunta é muito... muito amplo. E assim, eu acho que aí o engenheiro de dados entra olhando para isso, né? Como é que ele faz essa base junto com os arquitetos ali porque não, de novo, né? O trabalho a gente não é o lobo solitário, a gente não trabalha sozinho, né? Então tem que ter todo mundo ali, essas capacidades técnicas de dados e de cliente junto, né? O PM não é o salvador, né? Ele vai ter todas as pessoas junto ali para olhar dessa forma holística, né? Fazer essa visão 360 aí. Isso, posso exatamente. Contar um case disso daí? Claro, por favor. Porque esse é meu dia a dia, cara. Tipo, supostamente, quando eu entrei aqui no Nubanks, foi o primeiro projeto que me deram, foi exatamente, até por vir de tecnologia, eu tinha muito traquejo assim, com dados, porque tipo, eu tinha trabalhado com dados por muito tempo, né? E aí o meu primeiro projeto aqui no Nubanks foi exatamente esse. Está sendo exatamente esse. É um produto de vida longa, a gente fala, né? Que, tipo, cara, vai rolar por muito, muito, muito tempo aqui dentro, mas basicamente é isso. Cara, a gente tem várias equipes, várias squads, várias business units, tem várias partes do Nubanks que consomem a mesma quantidade de dados, a mesma gama de dados, e aí a gente não está falando só de... E aí o papel do PM seria o quê? Mediar todas essas pessoas, e aí mediar PMs, mediar designers, mediar engenheiros de dados, analistas de dados, cientistas de dados. Então, o papel do PM é basicamente ver o que a empresa precisa, o que a empresa precisa de direcionamento, porque entenda que dado hoje, além de ser o petróleo da nova era, né, o petróleo digital, o dado hoje é o cara que vai te ajudar a tomar decisão. Né? A tomada de decisão de negócio é baseada em dado. Então, hoje você não cria uma OKR sem dado. Você não vai tirar o número do nada. Então, tipo, você precisa de dado para montar as suas metas, para saber o quanto você alavancou, para saber o quanto onde você está, para onde você quer ir, enfim, hoje você precisa de dados para isso. Então, você tem que juntar o lado da empresa, de tipo, cara, beleza, eu preciso desse dado, desse tipo de dado, seja ele quantitativo, qualitativo, etc. Você tem que juntar isso com diversos PMs, e cara, a experiência tem sido muito legal, porque me ajudou a entender muito mais sobre o produto, me fez mergulhar muito mais no produto, muito mais rápido no produto, e me fez dar interação com outros PMs, por exemplo. Então, a gente tem vários PMs de várias squads que têm visões diferentes de produto e têm necessidades diferentes de produto. Então, o meu papel hoje é exatamente esse, é fazer essa integração e falar, cara, beleza. E eles são meus clientes, né? Eles são, além de meus stakeholders, eles são meus clientes. Então, basicamente, é juntar essas pontas junto com os designers, junto com os engenheiros de dados, e aí como montar isso, como mostrar isso, como colocar isso no dashboard, enfim, são várias pontas soltas que você tem que juntar, tipo, como PM. Com certeza, com certeza. Bom, acho que estamos ultrapassando até um pouco do nosso horário, mas só para a gente fechar a resposta dessa pergunta, eu acredito, pensando no papel do gestor, seja de projetos, de produtos, seja do Product Owner, eu acho que o mais importante é tentar conectar
os especialistas, né? O engenheiro de dados, o engenheiro de software, o engenheiro de infra, e porque, afinal das contas, um PM ou um PO, na minha visão, tá? Eles não precisam ter o conhecimento técnico a ponto de tomar as decisões, né? E aí eu até brinco lá na equipe, né? Falo, olha, eu não sei sobre isso, mas fala comigo que eu sei quem sabe. Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver, acho que estamos realmente no final. Realmente tem outras perguntas aqui, mas vamos mandar por e-mail para todas as pessoas que se inscreveu, tá? Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, Rafael, Priscila, Luiz, Bruna, e agradeço todas as pessoas que estão acompanhando com a gente o nosso trabalho. Aqueles que ficaram interessados, foi enviado tanto no chat quanto disponibilizado aqui embaixo do vídeo o link para as nossas redes sociais. Fica o convite para vocês ingressarem nas redes sociais e principalmente entrar no nosso grupo do Telegram, onde tudo isso a gente costuma debater lá também, então é bem produtivo. E o Akira fez uma pergunta sobre voluntariado, nós também daremos informações lá, e à medida que o Rodrigo Coimbra ou eu mandar uma mensagem lá, fique à vontade para chamar a gente no privado e perguntar um pouco mais. É sempre bom nós podermos colaborar e ajudar as pessoas a desenvolverem profissionalmente, e fica o convite para que vocês venham fazer parte desse projeto também, tá bom? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Tenham uma excelente noite e ótimos projetos. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Valeu. Boa noite, até mais.